5, 6, 7. 3 quase. Tô chegando, hein? Que eu li quase a metade do que eu li quase. Tô chegando. Você tá chegando ou é o que reduziu um pouco? Tô chegando. Calma aí, fia. Fiquei marca aí, daqui a pouco eu tô lendo mais que você. Amém. Bem, minha meta anual está em 48%, gente. Vou conseguir ou não vou conseguir? Tá dado já. Como todo ano, não vai conseguir bater a meta. Isso porque eu diminui ainda, né? Diminuiu. Mas enfim, vou continuar me esforçando. Vamos logo para os lidos, né? Que eu sei que vocês interessam pra não enrolar muito antes que a Mari acorde. Como a meta é menor, o engajamento também é menor. Não faz sentido. Você tá lendo a mesma quantidade que você lia antes. Mudou o engajamento. Engajamento o quê? Pra ler. O que tá na meta. Ou sua organização. Eu tô lendo muito por fora mesmo. Ó, mas uma meta de 40 livros, li 19. Oxe, não tá bom? Não. Li mais do que a maioria das pessoas. Já é o fazem. mês... Que mês que é? Estamos no mês 9. Você vai no máximo 70%, 75%. Oxe, tá bom. Se eu ler 70% da meta, tá ótimo. Vamos pro que interessa, vai. Vamos, não quer ver, né? É por isso que eu não faço meta, porque eu não vou cumprir. Lolita, começando bem, viu? Começamos. Esse livro aqui a gente leu numa leitura conjunta e essa história deu o que falar, gente. Foi o livro de um dos meses que eu sorteei no vídeo de lidos. Não, sorteei numa live. Eu demorei pra começar, ele sorteei na live. O Miquel, na verdade, sorteou pra mim. Sei lá que foi. Enfim, eu não entendi. Esse livro aqui eu gostei bastante. Ele foi muito bem construído. Além dele ter uma temática, né, muito polêmica, que é o... Pedofilia. Como a gente acompanha pelo ponto de vista do personagem, que é o Humbert, a narrativa meio que tenta convencer a gente, meio que tenta romantizar a história. Porém, o personagem, ele sabe que vai contra tudo ou todas as ideologias. Ele fica o livro inteiro tentando encontrar explicações, tentando convencer a gente, tipo, mas país é permitido casar com crianças de 10, 11, 12 anos, por que aqui não pode, sabe? Ele fica o livro inteiro, assim, levantando esse questionamento, como se ele não estivesse fazendo nada de errado. Ele conhece a Lolita muito novinha, ela tem 12, 13 anos. Eles acabam se relacionando, né? Não vão mentir. A história é sobre pedofilia e é uma narrativa que deixa a gente um tanto duvidoso, porque dá a impressão de que o personagem, em vários momentos, ele tá meio que alucinando. Então a gente não sabe se aquilo é real ou se é coisa da cabeça dele. Mas acho que é tão, assim, tão viajando na maionese que a gente dá para perceber e fala, não é real, não é possível, sabe? E na medida que você vai lendo, o autor, ele não descreve de forma esdrúxula, ele escreve de uma forma poética e chega a dar nojo. Gente, chega a dar nojo. É um livro pesado. Eu achava que seria mais por causa de descrições. Tem descrições de cenas, mas é descrito de uma forma poética, como eu falei pra vocês. Algumas pessoas não conseguiram finalizar a leitura porque acharam densa. Fica indicação pra vocês e vai ser um vlog de leitura, beleza? Eu li com a Polly e com a França o Clube PS Eu Te Amo, que é uma espécie de continuação do livro PS Eu Te Amo. Mudamos totalmente a vibe aqui desses leitores. Agora vai ficar mais leve, mais ou menos. A história vai se passar 7 anos depois que a Holly, né, finalizou o recebimento das cartas dela no primeiro livro. Ela já está com a carreira dela alavancada diferente do primeiro livro, ela seguiu outro tipo de oportunidade, e ela já está com alguém também, que é o Gabriel. E a Holly, ela é convidada para participar de um podcast para contar a experiência dela, como é que foi, né, para passar pelo luto, e como é que foi receber as cartas do marido após a morte, para tentar seguir com a vida. E isso, algumas pessoas que estão na plateia assistindo o podcast acabam se interessando pela história dela, e são pessoas justamente que estão em estágio terminal de câncer. E eles então a procuram para que ela possa ajudá-los a fazer o mesmo que Gary fez por ela, que é deixar recados, mensagens para as pessoas que ficarem livres de sua família, né, para poder seguir em frente. A princípio a Holly fica até com o pé atrás, e eu ficaria, porque já se passou 7 anos, não que a ferida tenha cicatrizado, mas amenizou depois de tanto tempo, e ter que passar por isso tudo de novo, levantar todos os sentimentos e as dores que ela passou, né, com a perda do marido, e através das outras pessoas. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha o livro inteiro, porque eu pensei, o que a autora vai levantar? A princípio a Holly não aceita, né, mas aí tem uma reviravolta aqui que dá uma balada nela, dá um choque, e ela pensa bem que acho que ela pode fazer isso, por mais que ela vai ter que enfrentar essas dores, e ela acaba, né, acaba entrando pra esse clube, gerenciando, na verdade, mas ela não sabia que ela ainda tinha algumas coisas pendentes na vida dela. Todo mundo tem, né? Por mais que no final do livro algumas coisas se resolvam, sempre tem pendências na vida dela que ela tem que lidar, tem que enfrentar de novo em relação ao passado dela, do Gary, a repercussão que as cartas teve na vida dela. Isso fez enxergar o ponto de vista do Gary. Mesmo ele estando morto, ela ficou imaginando o que o Gary passou para escrever, o que ele sentiu, o que ele esperava dela
após a morte dela, sabe? Foi muito interessante. Esse livro eu amei, favoritei da mesma forma, fiz muitas marcações. Eu recomendo. Também é um livro sensível, porque ela vai acompanhar pessoas que estão com câncer, então, periodicamente, né, vai acabar perdendo essas pessoas ao longo do caminho e a gente vai acabar se pegando os personagens, sabe? Já dá outro filme? É, até seria legal o filme, porque a gente volta bastante a história dela e do Gary do passado, e tem algumas surpresinhas também do Gary, ainda que ficou em oculto, que vai ser desvendado nessa história. Nossa, eu gostei bastante, recomendo, gente, eu amei demais essa história. É uma analogia que eu amo muito. Filme também. Agora que eu tô falando, tem um negócio pendurado no braço aqui. E eu tinha reparado isso daí, só que... Você não falou nada. Do mesmo autor de Jurassic Park, Michael Crichton, O Enigma de Andrômeda. Gente, olha que cor vibrante. Eles ficam até cegos, né, olhando por... É livro único? É, sim, que eu saiba, sim. Tá falando, tô mostrando. Esse livro não tem orelha, né? Pode falando. Aqui a gente vai ficar rodeado de suspense do começo até pelo menos metade do livro. Vamos falar assim. Satélite espacial traz para a Terra misterioso e letal elemento do espaço. O governo dos Estados Unidos aciona um grupo secreto para estudar o ocorrido e conter a maior crise afetada pela ciência. Você já falou quase tudo que acontece aqui. O livro inteiro é só esse primeiro parágrafo? Não. Mas lá, falou pra vocês que nessa história a gente vai começar com duas pessoas do governo, dois agentes do governo, e numa pequena cidade, que eu esqueci o nome agora, mas também não interessa, o que importa é que eles estão indo pra esse local em busca de um satélite que caiu, se não me engano, no Arizona. E eles estão indo lá buscar pra poder fazer alguns estudos. Essa é uma missão extremamente secreta, eles não sabem o que eles estão e o que eles vão encontrar lá. Enfim, quando eles chegam no local, aconteceu algo muito estranho. Eles conseguem encontrar esse satélite por um sinal, uma frequência está sendo emitida, mas quando eles chegam naquela cidade, acontece algo muito estranho. Quase todos os habitantes daquele local estão mortos. E algo acontece com eles que eles também não vão ter um desfecho lá tão agradável. Manda-se outra equipe de busca para a cidade com o objetivo de descobrir o que está acontecendo, inclusive aviões que passam por lá. E eles, né, no fim das contas, encontram dois sobreviventes, um idoso e uma criança. Dois únicos sobreviventes. São os dois extremos da vida humana, do ciclo humano da vida humana. Não, exatamente. Tem alguma peculiaridade aí entre os dois. Posteriormente a gente tem outro sobrevivente aí. O que esse satélite trouxe então do espaço que é tão letal para a vida humana? E aí que se cria uma equipe para poder desvendar esse mistério. A equipe é composta por vários cientistas, cada um de um ramo diferente. Eu acho que faltou um químico lá, viu? Realmente faltou muito um químico lá. Faria diferença na história? Não, mas em certo momento eles... Faria experiência dele? Exatamente. A equipe que foi escalada para poder estudar esse objeto específico aí, ela já havia sido montada muitos anos atrás. Um projeto americano em que o próprio líder da equipe tinha pontuado alguns cuidados que nós, como humanos e como sociedade, uma civilização, deveríamos ter para poder evitar uma extinção em massa devido a uma contaminação alienígena. Eu tava vendo aqui, folheando, e fizeram até exame, tipo de sangue, essas coisas, né? Lembra que eu te falei que algumas coisas que você fazia quando trabalhava no laboratório? Exatamente. Então. Você saberia ler muito melhor do que eu isso daí. O ponto interessante é que eles se deparam com algo totalmente diferente do que já foi visto aqui na Terra. E é exatamente esse tipo de situação que essa equipe, ou parte dela, havia proposto inicialmente, lá no passado, e apontado para estes riscos. Será que toda a vida alienígena se comporta da mesma forma que nós nos comportamos? Será que outros vírus que vêm do espaço se comportariam da mesma forma? Será que todos os animais são movidos ao oxigênio? E se não for, quais as consequências disso? O que poderia alimentar para a expansão e para a disseminação de uma forma muito mais catastrófica? E é exatamente isso que a gente conta nessa leitura. Um determinado ponto ela começa a ficar um pouco maçante para quem é um pouco leigo em alguns campos científicos, mas, no geral, o desfecho é muito legal. Você gostou do livro? Sim, até porque ele coloca alguns pontos políticos, algumas estratégias políticas em relação até a armas nucleares. Então, sim, foi um livro bacana. Te deu nota? 4. Nota boa. Li com a Fernanda e com a Kathleen o 6º livro da família dos Ravenous, que é Pelo Amor de Cassandra. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Acho que eu vou dizer que foi o que eu mais gostei da série até agora. Já estamos lendo o último livro, tá? Porque vamos acompanhar a história da Cassandra. Ela é a irmã gêmea da Pandora, que é a protagonista do 3º livro. Ela quer se casar, como todas as moças, né, dos romances de época, mas ela quer se casar por amor. Pelo menos de uma forma... Se não for por amor, pelo menos que ela se dê bem com o rapaz, né, que a respeite, que a trata de bem e tal. Ela está meio de roririnho com um cara aqui, e esse cara acaba comprometendo a reputação dela. Ela acaba conhecendo o Tom. O Tom, ele já apareceu em outros livros, principalmente no 2º, se eu não me engano, que ele é bastante amigo do Winterborn. Tom, semitom. Cara diatônica. Nossa senhora. Nossa senhora. Procurem aí, galera. Tom, semitom. Eu vejo pica-pau agora, não sei por quê. Então, Severin, ele é um homem que ele não acredita no amor, ele segue
uma regra de 5 sentimentos, que ele acha que são 5 sentimentos que existem no mundo. Então vocês vão ver aqui pra conferir quais são esses sentimentos. Então ele não acredita que o amor existe. Ele teve as decepções dele do passado, ele é muito fechado, mas quando ele bate os olhos na Cassandra, ele não se apaixona de cara, mas ele se encanta. E eu gostei do entrosamento deles, porque apesar deles serem bem diferentes entre si, a Cassandra é leitora, gente. Eu gostei, porque ela indicou livros pra ele, e eles comentam, assim, sobre literatura um pouco aqui. E livros que falam sobre livros, pra mim, já me ganha, né? Mas a Cassandra vai se apaixonando por ele, o Tom tá gostando dela, mas ele não dá um braço a torcer, ele não acha que é amor, né? Por enquanto só que é atração, mas ele trata ela como uma princesa, sabe? Gente, ele comprou uma gráfica, se eu não me engano, uma gráfica, uma coisa de jornal por causa dela. Enfim, gente, o cara, quando é podre de rico, dinheiro não compra felicidade? Compra, gente, dinheiro compra felicidade. Gostei bastante desse livro, por enquanto ele é o meu preferido da série até agora, vamos ver o último. Mas, o que você tá rindo? Que dinheiro não compra felicidade? A sua empolgação me encanta. Falar de romance de época, você sabe, né? Se deixar aqui eu só dou elogios. Bem, li com o Eduardo e com Viviane, o nome dela, uma amiga dele, né, que veio ler com a gente. Senhora Poe, esse livro que eu ganhei dele, ele fazia parte da minha meta. Eu falei, qual tá a minha meta? 48%. Eu falei no começo? Exatamente. Se você não falou, você foi nesse lado, deixa eu falar com você. Minha filha tá tossindo. Tomara que não acorde. E ao contrário do que eu imaginava, Senhora Poe, eu pensava, antes de ler a sinopse, vai se tratar da esposa do Edgar Allan Poe. Mas não. De quem que vai se tratar? Da mãe? É, tem sentido também. Ou a esposa é mãe, né? Não. Tá, quem? Amante. Eu não sei por que Senhora Poe, sendo que a história vai ser contada pelo ponto de vista da amante. Só o caso do livro do Albert Einstein, né? Eu li, né, pra conhecer mais sobre o cara, porque essa história foi baseada em fatos reais, né? A autora até fala no livro que ela pesquisou bastante pra poder escrever sobre a vida do autor, né, das amantes que ele teve, porque ele teve um danadinho. Duas que conseguiu contar. Se o Edgar Allan Poe, ele era, assim como ele foi retratado nesse livro, ele é um pé no saco. Ele é chato pra caramba. Sabe aquele cara mala? Se você não quer na sua casa, não quer conviver, ele é chato. Tudo bem que ele é admirável pra época, porque principalmente o poema dele, Corvo, é o que todo mundo adora, que fez mais fama na época. Então todo mundo queria que ele recitasse, que fosse nos saraus, né, fazer palestra e recitasse o Corvo. Tá, mas como esse livro retrata? Então, ela retrata pelo ponto de vista da amante dele, que acaba, ela também é poeta, ela é escritora, e ela acaba conhecendo ele, mas ela escreve mais sobre histórias infantis, sobre assuntos mais voltados para o público feminino. Então ela sempre fica, né, escondida, né, no mundo literário. E o Poe, né, aquela inovação, com aquela história mais de suspense, meio que de terror, então todo mundo se sente atraído pelas histórias dele. E eles acabam se aproximando, eles acabam se gostando. Mas a senhora Poe não, né, a protagonista, a Frances, ela também é casada, mas ela é a rainha, gente, do chifre, porque o marido dela trai ela até não poder mais. Ela está completamente decepcionada. Mas, já que ela levou chifre, ela também vai botar chifre nele e se envolve como casado. Enfim, eu gostei bastante do livro. Me levou a pesquisar e eu fiz bastante anotações. Deixa eu achar uma aqui pra mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava lendo e fazendo bastante anotações pra vocês verem. Sim, vale a pena, né? Só vão com a bolinha abaixo, porque vocês podem decepcionar com o autor favorito de vocês. Falando em autor favorito, não que seja o meu, mas eu gostei muito de conhecer ele. Sei que muita gente admira ele não só como autor, mas como jornalista. Eu li esse mês... E apresentador também, né? Tem um programa. Eu li esse mês exatamente por conta do falecimento dele. Tava esperando o livro e assim, pô... Vou aproveitar pra ler. É, show. Fazer essa leitura. Esperou o ano morrer pra ler o livro dele. Então, eu li o Xangô de Baker Street. Quem te indicou? Quem te indicou? Ela me indicou. Eu comprei na feira... Não... Eu comprei no sebo lá em Maringá. Nossa, ele ainda tem sebo de novo, né? A gente não consegue ir. Depois da pandemia a gente não foi. Mas tá na hora de ir, vamos pegar, marcar pra ir lá. É tudo que o dia que a gente vai, é que lá não abre todo final de semana, né, gente? Exterior. O primeiro domingo do mês, primeiro sábado do mês é até tarde. Depois do pagamento. Então, isso aqui é duro, né, gente? Eu trabalho até 2 horas da tarde, até chegar lá. Por que eu indiquei esse livro pro Miquel? Porque uma amiga minha, não sei se é amiga da gente, de época de escola, ela estava lendo e ela estava me contando. Aí eu falei, gente, esse livro o Miquel vai gostar, né? Um livro de suspense, onde tem mortes. Eu já sabia a forma que os personagens morriam, porque a menina leu e me contou. Eu não li o livro, mas ele leu. Aí na hora que ele tava lendo, eu falei, Miquel, como que as pessoas morrem nesse livro? O que o assassino faz com as vítimas? Aí ele contou, eu falei, isso mesmo. Você não me contou um detalhe, que ele cortava... É, isso eu não sabia, mas eu sabia do ponto principal, na corda dele. Bom, acontece um evento aqui, em que alguém rouba um Stradivarius, um violino de Stradivarius, pra quem não conhece, é... Um dos violinos mais caro, né? Marca mais cara. Sim, quem, se eu não me engano, tem um é o André Rio, que chega a custar mais de 2 milhões. Deus me defenderai. Eu tenho um também em casa, quebrado, que precisa arrumar. Um Stradivarius. Esse violino, ele foi dado por Dom Pedro pra uma... Ah, então é história nacional, então?
Sim, foi dado por Dom Pedro II para uma mulher. E em todo o aspecto do caráter de Dom Pedro nesse livro aí, as intrigas que aconteciam entre ele e a esposa dele. Então a gente tem eventos lá daí que foi o roubo desse violino. E, posteriormente, a gente tem uma sequência de assassinatos. Uma sequência primeiro. Então ele usou as cordas do Stradivarius. Calma que eu não falei ainda que os casos têm relação. Eu falei que o caso tem relação? Não. Então pronto. Agora que eu pensei, ele usou as cordas caríssimas do Stradivarius pra fazer o que ele fazia. Calma que eu não falei que o caso tem relação. E acontece o primeiro assassinato de uma rapariga. Não no sentido de Portugal, que quer dizer que é moça, mas de brasileiro, uma rapariga. Esse personagem assassina essa rapariga. Eu vou cortar essa parte, tá? Cortar não, vou fazer pi. Mas por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Eu deveria falar por que ele faz isso? Não. Então pronto. E acontece posteriormente um segundo assassinato e a gente identifica aí que acontecerão assassinatos em série. Nesse mesmo período estava havendo alguns concertos, algumas peças no Rio de Janeiro. A personagem era Sarah Bernadette, uma coisa assim. Bernard. E devido a ela estar tendo contato com Dom Pedro II, ela fala assim, ó, conheço um bom detetive inglês que poderia estar te ajudando no caso daquele violino que foi roubado. Ele fala assim, então tal, me passa o contato. Sherlock Holmes. Baker Street 214B. Esquece mesmo. Tá, aí ele foi chamado pro Brasil a convite de Dom Pedro II. Casando com a ocasião aí dos assassinatos em série, o detetive faz um apelo pra ele também. Se você estiver no Brasil e puder me dar uma consultoria, eu ficaria grato. Então o Sherlock Holmes vai ter 2 casos aí para poder resolver: o desaparecimento do violino e os assassinatos em série. Na sinopse, o autor diz: o britânico intrépido detetive e seu fiel e desconfiadíssimo Esculápio vive então no Rio de Janeiro a aventura de Sherlock Holmes, que Conan Doyle se escusou de contar, abre aspas, por motivo que ficarão bastante óbvio, fecha aspas, mas que para a felicidade do leitor brasileiro, Jô Soares resgata neste romance implacável e impagável. Então teríamos aqui um desfecho semelhante aos livros do Sherlock Holmes, do Arsène Lupin, do Ladrão de Casaca. Não sei. Realmente, é isso. Um ponto interessante é que o Jô Soares, ele transformou o nosso Sherlock Holmes de um grande dedutor para alguém que não dá uma dentro. Todas as análises dele aqui são furadas. Sherlock enxerga através de tudo e todos em segundos. O que é realmente incrível é sua espetacular ignorância sobre algumas coisas. Enfim, aqui a gente vai ver um Sherlock Holmes maconheiro, que ele vai... quase vai perder a virgindade. Enfim, é uma história bem louca e recomendo pra vocês. Eu demorei, mas terminei a Bibliotecária de Auschwitz. Levei 4 meses pra ler, ela leu tudo conjunto também e fiquei sozinha. Esse livro aqui é baseado numa mulher que realmente foi pra Auschwitz, que é a Dita... Deixa eu ver o nome da menina. Dita Dorachova. Eu quero ler o livro... não sei se chega a ser uma biografia, o livro conta a história verdadeira dela, mas esse livro foi baseado. Ela foi, para os campos de concentração e lá ela acaba ajudando uma escola que é uma escola daquele jeito que foi aberta lá para as crianças de Auschwitz. Como que vai estudar daquele jeito, né? Eles não podem ter acesso a livros, então dos poucos que ele consegue, que os livros foram parar lá nos campos de concentração, eles são extremamente escondidos, porque se os caras pegam os livros, nem todos são só de ficção, os livros existem também, mas acho que são 7 livros, ou é 4, é 7, é pouquinho livro, tá? Então se pega, é morte na certa. E a Dita, ela é responsável por cuidar desses livros e esconder. Em vários momentos ela quase é pega, ela tem que colocar embaixo da roupa, embaixo da saia, seja o que for, para segurar esses livros firme e forte lá, para não perder. E ela ajuda a disseminar, os estudos, a literatura pelas pessoas. Paralelo a isso, também tem outras tramas que vai acontecendo, sendo desenvolvida em relação à guerra, a Auschwitz mesmo. É um livro muito bom, gostei bastante dele, recomendo também. Beleza? Ó, a gente saiu de uma situação em que o cara comprou uma gráfica para mulher, para uma situação em que se proibiram livros, e vai para uma situação em que se queimavam livros. Quer falar do seu, depois fala o meu? Não, continue. Vai emendar o seu? Não, pode falar. Li com a Cleide Doroteu, Salvo por um Cavalheiro, da Stephanie Lawrence. Esse livro aqui também está na minha meta anual. E, gente, esse livro, ele é praticamente uma cópia do primeiro livro. Ele tem algumas diferenças, claro que não tem como ser igual. Mas a premissa é idêntica, né? Ela é a segunda irmã Sinclair, que é a Elisa, ela também é sequestrada nesse livro e fica quase a metade do livro fugindo dos sequestradores, quando ela conhece o Jeremy Carlo. O Jeremy acaba conseguindo
resgatá-la, só que os dois têm que fugir dos sequestradores. Porém, esse sequestrador aqui, que é o aristocrata, vamos nomear como aristocrata, ele sequestra ela, mas no final das contas ele não quer sequestrar ela. Que a gente conhece um pouco dos motivos que tá levando ele a sequestrar as irmãs Sisters. A primeira do primeiro livro não deu certo, que a Heather, agora a Elisa também não deu certo, e ele não quer sequestrar ela. E vocês vão ver aqui, né? Ele meio que ajudando o romance, gente. Ai, é muito hilário. Tem algumas diferenças, sim. Eu gostei do livro, mas ele é contado de forma bem lenta. A autora, os capítulos são grandes, então ela fica o capítulo inteiro, 10, 12 folhas, escrevendo as cenas íntimas dele. Gente, é cansativo, é repetitivo. Mas, diferente desse livro do primeiro, o romance é resolvido mais rapidamente, porque no primeiro livro o casal enrolou demais, não dava o braço a torcer. E aqui eles lutam, meio que lutam pra ficar junto. E eu gostei do entrosamento do casal também. É como se eles se conhecessem a vida inteira. Desde a primeira vez que eles bateram o olho um no outro, eles já se entenderam, já se deram bem. Eu gostei dessa química deles, sabe? Não ficou aquela coisa de cão e gato, essa coisa de... ai, não te amo, nada. Sabe? Eles ficaram tipo com receio do sentimento do outro, normal, né? Quando tá se conhecendo, mas eu gostei bastante do casal. Gostei mais deles do que do primeiro casal, lá do primeiro livro. Eu recomendo, só que é uma leitura lenta, tá? As letras são minúsculas. Mas... enfim, fala das pessoas que queimavam livros. Antes de entrar na história do livro, eu quero fazer uma observação para a forma como que ele foi escrito. Depois eu vou fazer uma contextualização do que... melhor, contextualizar e justificar a minha opinião. O autor que ele cita aqui no pós-fácil, que ele inicialmente tinha 2 filhas, era pobre, e tinha uma dificuldade em escrever e ficar na casa porque as filhas queriam brincar e tal. E entre brincar e escrever, ele preferia brincar com as filhas, só quis comprometer a renda familiar dele. Então o que ele fez? Ele ia para uma sala de datilografia em uma universidade, pagava 10 centavos por meia hora para poder datilografar. Muito barato. Hoje é barato. Hoje é barato. Agora é igual no Lan House. Eu ia na Lan House na minha época lá, pagava R$3 a hora. Hoje é barato. R$3 naquela época lá era dinheiro. Era em 2000 e... não, mas acho que eu peguei a época mais barata, de 2,50. Quando? Primeiro que eu morava em cidade grande, né? Tudo é mais barato. Segundo que eu tenho quase 5 anos de diferença do Mikael, né? À frente dele, então... eu pagava R$3 na hora, não dava nem pra aquecer o jogo do CS. Ai, pra jogar ainda. Gastar dinheiro pra jogar. Apesar de que eu gastava dinheiro pra ficar MSN e Orkut, então eu posso falar. Então eu entendo que existia uma pressão por escrever, e por escrever num bom custo, né? E aqui a gente teve origem a história Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ray Bradbury. É. Bradbury. Eu já vi bastante gente falar nos vídeos, né? Ray Bradbury. Eu tava aqui tentando fazer a pronúncia do nome dele. Bradbury. Tá, aqui a gente está em uma época em que os bombeiros não mais apagam fogo, eles queimam. Queimam livros, queimam casas. Eles geralmente são requisitados para poder queimar livros, né? Ai, que dó, gente. Não se queima livros. Que Fahrenheit 451. 451, inclusive, ela é marcado nos reservatórios de querosene. Era como se fosse produto, 451. A gente está em um período em que as casas não são mais... elas não se queimam, elas são a prova de fogo. Então é por isso que a gente precisa desses caras aqui para poder fazer esse processo. Então aqui a gente começa a conhecer a história a partir do ponto de vista de um bombeiro, Montague. Ele começa inclusive falando que queimar era um prazer, tá? Ele tinha esse prazer em queimar. Mas o que ele fazia? Por que ele fazia aquilo? Em determinado momento ele se depara com uma garota, Clarice. E essa garota, ela começa a conversar com ele. Ela começa a falar com ele sobre coisas, sobre situações que ele não observa no dia a dia, que as pessoas não observam no dia a dia. Olha a textura do seu cabelo, por exemplo. E esse cheiro de chuva que tá subindo aqui, nas primeiras gotas. Esse cheiro de Vitapele. É, tipo isso. A gente tem uma fábrica aqui perto de casa chamada Vitapele, em Amplo da Terra, que é de couro. E ela começa a conversar com ele, a fazer questionamentos, a fazê-lo pensar, a fazê-lo se questionar algumas coisas que há muitos anos, há muito tempo, ele não pensava, ele não reparava. E a gente acaba se deparando com um modelo de sociedade muito caótico. Embora esse livro aqui tenha sido escrevido há muito tempo, ele é atemporal, né? A gente sempre vai se deparar com isso. Talvez fosse naquela época, é assim hoje, e vai ser assim no futuro também. Pra você ter ideia de uma coisa que mudou na sociedade para poder se adaptar à correria do dia a dia, são os outdoors. Os outdoors não são como a gente vê hoje, tá? Estáticos lá, ou até mesmo luminosos, mas são outdoors imensos, sem fim, para que a pessoa não perca o comercial. Então o carro tá passando a 90 km por hora, você vai acompanhar toda a propaganda. Por quê? Porque ele vai se deslocar por 1 km, o outdoor. Nossa, você vai assistindo. Exatamente.
Então as pessoas estão na correria do dia a dia. Isso é relatado de uma forma bem evidente, bem clara. Então a gente não tá nessa correria desde hoje, sabe? Em algum momento no passado, os bombeiros não eram mais úteis. Não eram mais úteis. E as pessoas precisavam se encontrar uma utilidade para eles, né? E nesse momento eles passaram a queimar livros. E por que não houve uma relutância? Por que não houve protesto sobre isso? Porque as pessoas não se importavam mais com livros. Isso é triste. Um ponto interessante é que não era somente os livros que elas não se importavam. Elas não se importavam mais com teatro, com outros tipos de arte também que... Cultura. Elas não reparavam, elas não apreciavam mais nada que nos remetesse à cultura e que nos fizesse pensar. Elas queriam coisas supérfluas. E assim se seguiu. As pessoas passaram a ter pavor de quem tinha livros. As pessoas passaram a ter pavor de quem... E ninguém sabia nem porquê. Elas viam os livros como algo... pensavam? Não, na verdade, elas não tinham nem uma informação de por que você lê. Toda vez que você se deparava com alguém e isso era rápido, tá? O fizesse pensar, as pessoas ficavam com dor de cabeça e ela procurava algo que a fizesse... Não pensar. Exatamente. Nossa, gente. Só que quando o Montag conheceu a Clarice e ele meio que despertou, acontece algo que o faz despertar mais ainda, um choque de realidade. Ele fica tentado, inclusive, a fazer uma leitura. E aí ele... que muda quer tudo. entender o que é. Exatamente. Até aí eu acho que o livro estava muito legal. Só que eu achei a partir desse momento em que ele leu, entendeu? Até eles confrontarem algumas pessoas, até ele fazer algo, se rebelar, eu achei muito legal. Só indo um pouquinho mais pro final, e é uma crítica em relação ao momento que ele se depara com outros leitores. Eu achei muito uma mensagem no grupo da família das tias de bom dia, sabe? Porque assim, é muito aquela mensagem do porquê ler e não curti. Muito batido e clichê? Eu não vou entrar em detalhes sobre outros leitores, que é um ponto que chama a atenção na história, que a gente vai encontrar aqui, mas enfim, é isso. Eu vou terminar, já que a Mari acordou agora, porque ela tem que ficar segurando a Mari. Outro livro que eu demorei muito pra ler foi David Copperfield. Comecei em janeiro, terminei em agosto esse livro. Pode terminar. Ele já tem resenha, então não vou falar muito. É o último vídeo que saiu, pelo menos é pra tá aí o vídeo. Esse aqui é uma história de formação que a gente acompanha o David desde quando nasceu, literalmente, desde quando estava na barriga da mãe, até, digamos, ele ficar velho. Ô, choninho! Meu Deus! Mas, né, eu tive uma idade bem adulta, avançada, e então acompanhamos a trajetória dele. Ele perde o pai, perde a mãe logo cedo, ele tem que viver em várias casas até parar na casa de uma tia, então ele, né, conhece a vida dura desde cedinho, né, não teve uma infância tão assim. Ele conhece muitas pessoas, ele passa por muitas decepções, ele leva golpes, né, tem seus momentos de revolta. É uma leitura um tanto arrastada, um tanto densa, não sei se é por causa, né, da escrita, talvez seja por causa disso. É uma história gostosa de acompanhar, mas como eu, que levei 8 meses pra ler, tenho que ler com paciência, tenho que ler com calma. Tá? Eu dei um 3,5 pro livro porque tinha muitos momentos que a história não me prendia. Vejam na resenha que vocês confiram melhor minha opinião e mais detalhes, tá? Agora eu vou dar pra Mari sortear o livro, vamos ver. Ela tá meio... Gente, vamos lá, nenê? Acorda também pra poder... Aí... Sorteio aqui, vai ficar com chatice? Ih, ó. Vai lá, coloca aqui, ó. Opa. Ó a Mari, aqui, ó. Aqui. Chegou. Caiu no chão. Pega ali. Caiu no chão? Peraí. Pode ser esse mesmo. Pode ser esse mesmo, né? O bichinho tá meio chatinho. Black Beauty ou Beleza Negra, da Ana Suil. José Almeida, vamos ver. José Almeida sumiu. Ele comentava sempre, né? Beleza Negra. Beleza Negra. Nossa, que livro que é esse, gente? Nunca ouvi falar. Bem, tem um cavalo na capa. Eu não tô muito fã de livro de cavalo, mas vamos lá, né? Deixa eu abrir. A Amazon você tem aqui pra comprar fácil. Foi publicado na Inglaterra em 1877, foi escrito nos últimos anos de vida da autora, durante os quais ela permaneceu inválida. O romance tornou-se um best-seller imediato, com Suil morrendo após 5 meses após sua publicação. É um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Além de educar sobre o bem-estar animal, também ensina como tratar as pessoas com bondade, gentileza e respeito. Mais 3,4 milhões de votos foram recebidos. Não tem sinopse, mas vamos lá. Este vai ser o livro, então. Beleza. Publicado pela editora Pedra Azul. Então, provavelmente é legal, porque... eu curto os livros.
dessa editora. Então, essa vai ser a leitura conjunta da pós. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, pra já finalizar o vídeo. Essa vai ser a leitura conjunta do livro que eu sorteei mês passado, Porto Sol e Santropes, tá? Vai ser a leitura conjunta agora do mês de outubro. Então, quem quiser participar, vou deixar o link aqui do grupo pra vocês entrarem. O que você quer, né? O grupo do canal, né? Vai lá, eu aviso melhor. E o próximo livro, depois de Porto Sol e Santropes, vai ser esse Beleza Negra, esse do cavalo aí. Beleza? Pode parar. Vou deixar o link de compras desses livros, caso vocês tenham interessado. Quero saber o que vocês leram nesse mês de setembro. A Marta querendo derrubar o pedestal da câmera, tá? Vou deixar minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá e vamos lá. Daqui a pouco eu começo a empurrar a câmera. Vou conversar com vocês Quer aqui empurrar? até mais. Empurra. É isso que você quer? É. Vou falar o que quer.